Foi tanta risada. Senhor Jesus Cristo, como é bom nos reunirmos nesse momento para falar em Teu nome através da santa doutrina espírita. Que o Senhor mande seus anjos de luz, nossos amigos protetores, nossos amigos espirituais, para que facilitem o entendimento das palavras contidas nesse livro e que possamos fazer de ações para o bem com as pessoas necessitadas e para nós mesmos. Que sua luz reflita em nosso peito e que possa alcançar o mais longe possível aqueles que necessitam de tamanho amor. Gratidão, Mestre, pelo dia vivido de hoje. Gratidão por poder levantarmos da cama, por poder falar em seu nome, por conhecermos pessoas tão boas espiritualmente que nos ajudam a entender o seu caminho, a sua palavra. Pedimos, Senhor, que fique cotidiano a ação em amar ao próximo, a ação de fazer o bem, para que cada vez mais possamos chegar perto do seu caminho, perto da nossa evolução, da nossa reforma íntima. E obrigado, Mestre, pela oportunidade que nos tem dado de melhorar-nos internamente. Obrigado, Mestre, por esse dia, por esse momento de estudo, e que assim seja feita a vontade do Pai. Gratidão, Senhor. Obrigado. Obrigado, Wilson. Que bom que a gente pode estar sempre alegre, feliz, né? Boa noite, Rosa. Pessoal, vamos... Boa noite, Thales. Boa noite para todos. Vamos manter o nosso pensamento voltado no sentido de pedir aos bons espíritos que protejam os nossos irmãos, que muitas vezes vão buscar nos excessos de bebida um laço mais forte com o processo obsessivo, que muitas vezes os desastres em termos sexuais, de violência, acontecem muito, né, no carnaval devido às obsessões causadas pelo excesso das bebidas. Quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre o efeito do álcool no cérebro, né, e efeito do álcool em geral. No doutorado a gente estudou até o efeito do álcool sobre as células sanguíneas. O álcool ele destrói as células sanguíneas e também destrói os neurônios. E aí, numa conversa, num estudo sobre... Foi um simpósio sobre álcool, e ali eu aprendi muita coisa. Mesmo depois de ter terminado o doutorado, eu fui ver a visão social do efeito do excesso de álcool sobre as pessoas. Então, a gente tinha visto esse efeito, estudado esse efeito fisiológico. Aí, eu me lembro de uma palestra da senhora falando sobre o efeito social do álcool, na Universidade Federal de Goiás. E o efeito que ela falou me marcou muito, eu até citei antes do estudo, que foi assim: a pessoa ela bebe demais, ela fica, dependendo da quantidade, ela fica mais violenta. E aí ela machuca a família, ela pega uma arma, ou ela sai nervosa de casa, dirige embriagado, os reflexos menos, vamos dizer assim, estado normal, né, os reflexos ficam diminuídos, aí ocorre um acidente, nesse acidente pode matar um pai de família, uma família inteira. Eu vejo que os efeitos são muito perturbadores. Aí ela disse que considerava que a pior droga era o álcool, não só pelo efeito fisiológico, mas também pelo efeito social que ele causava. A pessoa que usa droga pesada, ela não costuma ter condições de dirigir depois, né? Ter condições de sair de onde ela está. A pessoa que fuma faz muito mal para o pulmão, machuca a si mesmo. A pessoa que ingere álcool e sai de casa dirigindo, ou pega uma arma, machuca a família, acaba gerando um efeito desastroso na sociedade. Quando a gente estava conversando sobre isso antes, eu acabei
lembrando dessas informações que são, de certa forma, bem interessantes. Né? Assim como o éter lança perfume, o álcool, inicialmente, ele gera um efeito de aumento de humor em pequenas doses, né? Mas em doses mais elevadas ele gera depressão. E aí ele altera a capacidade cognitiva e motora do indivíduo. Quando eu dava aula de farmacologia, eu ia explicar alguns efeitos de droga, eu ficava falando para o pessoal assim, né, a gente ia, adolescente nos bailes, o pessoal que gerava loló, lança perfume, eles estavam todos alegres, felizes, aqueles lenços brancos, cheirava e pulava. Dava uma hora e meia, porque mesmo o pessoal estava sentado em um canto, tudo abraçado, chorando, porque eles nem sabiam por que se perguntasse. Esse efeito depressivo que a droga causa depois de uma certa quantidade, depois do efeito em relação ao tempo maior. E toda vez que o indivíduo procura uma droga qualquer, mesmo que seja bebida alcoólica, né, que é uma droga lícita, ela procura satisfação de si mesmo, desconsiderando os efeitos familiares, perdão, ou sobre o próprio corpo que ela recebeu como dádiva divina, ela se associa aos espíritos que não lhe querem bem ou que querem participar das sensações que aquelas substâncias causam, né? Gerando um processo obsessivo. E aí, o André Luiz, no livro Sexo e Destino, chama de esses espíritos não de obsessores, chama de assessor, porque eles se assessoram mutuamente, porque ele não está induzindo o indivíduo a beber, ele está se consorciando aquele que tem vontade de beber, consorciando aquele que tem vontade de usar droga. É um consórcio. Então, são amigos de outros tempos. Pode falar, Maria Eduarda. Tá, porque, por exemplo, eu estava até falando com o Bruno, que ele tinha, né, levantado assim, momento, por exemplo, de comemoração, tomar uma taça de vinho, por exemplo, ou um copo de cerveja. Acontece do mesmo jeito que se a gente for no bar com a intenção de beber, até ficar... Não. A gente... Ô, Maria Eduarda, eu vou falar pelo que eu entendi, porque falhou, né? A internet aqui, ela é um pouco falha, mas o que eu entendi é se a bebida numa comemoração entre amigos, familiares, é a mesma coisa de sair, né? Uma festa. Então, eu estava explicando que em alguns países a bebida é utilizada para diminuir o efeito do frio, né? E na França, a comer, o lanche, a comida em geral, é pão, queijo e vinho. E quando a gente viveu no passado, na Europa principalmente, o vinho era a bebida comum. E aí a questão não é realmente a questão do que você está ingerindo, mas a questão das intenções. Não sei se respondi para você com clareza. Entendi, Thales. Então, se a gente tomar, por exemplo, um pouquinho, porque a gente está feliz, a gente quer comemorar, não tem tanto problema. A questão é a intenção. Porque o indivíduo pode estar feliz, mas depende do estado de espírito dele. Se ele tem tendência à depressão, se ele já foi uma pessoa que bebeu e fez bobagem, se ele já sabe que sofreu processo obsessivo com isso, a situação pode não ser boa. Mas os médicos antigamente indicavam o álcool como algo que abria o apetite. E a situação era tão interessante que eu, quando era menino, tossia muito, as tias, as mães, as avós davam leite com conhaque. Vocês já ouviram falar dessa receita? Algumas vezes esse leite era aquele leite
feito na leiteira, né? Que ele era queimado, leite queimado, fazia leite queimado e jogava um pouco de conhaque. Enquanto era frio também. Então, a questão não é bem a bebida em si, a questão realmente é a intenção íntima. Não importa aonde você esteja, a situação que se está comemorando, até que for íntimo. Foi muito bom você ter falado isso. É só fazer uma oração antes. Uma oração antes de tomar, e aí vamos ver se o desejo permanece ou não, desde que a oração seja sincera. Aí aquela oração sincera, muitas vezes ela tira o desejo, outras vezes ela dá uma tranquilidade de que não vai ter problema. Porque quando a gente ora com fervor, a gente se liga aos bons espíritos. Né? Entendi, Thales. Muito obrigada. Dispõe. Gente, eu desliguei a câmera para poder entrar a internet. Não sei se está falhando para vocês aí, as outras pessoas. Não. Quando a Maria Eduarda falou, É que aqui onde eu tô, a internet é bem ruim. Ah, É que a minha internet está bem ruim, acho que é a minha. tá bom. Thales, mas agora melhorou as duas, cara. Tanto a mensagem da Maria Eduarda quanto a sua voz, cara. Tá chegando mais perfeito aqui pra gente. Então, vou deixar a câmera desligada. É bom que tem dois efeitos. Melhora a internet, vocês não são obrigados a ver coisa feia. A 329, questão do Livro dos Espíritos. O tamanho da letra, tá bom? Então, tá bom. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse uma razão de ser, teria esse respeito. Olha, uma pergunta dessa, ela pode ser uma tese de antropologia. Né? Fazer um estudo sobre o respeito aos mortos. Dá uma tese de doutorado. Buscar isso nas civilizações e fazer o questionamento. Por quê? O que causa esse respeito? O desconhecido, o medo, a saudade que fica, a pessoa que fica com saudade tem esperança, os pajés ouviam os espíritos, né, os feiticeiros das tribos primitivas, e não tanto tempo assim, perto da Idade Média, os druidas e os sacerdotes de todos os tempos, os egípcios. Nós chegamos ao cúmulo de que uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo são túmulos, né? Que são as pirâmides. Tanto as pirâmides egípcias quanto as pirâmides da América Central, os arqueólogos descobriram uma arquitetura muito similar, que não justifica a similaridade, devido ao fato de que o Egito e o México, por exemplo, não havia contato por mar, nem contato por carta, nem por internet, nem por navio, avião. Ou seja, de forma interessante, as pirâmides apareceram com ornamentos para mortos importantes. Né? Túmulos. As pirâmides são túmulos. Então, veja que essa questão do Kardec é muito profunda, né? Esse respeito pelos mortos. Nós temos o caso da metempsicose, para quem não sabe, é a reencarnação do espírito humano num corpo animal, que nós sabemos não ser verdade, mas os egípcios acreditaram nisso, a metempsicose, porque são aqueles espíritos que vieram de um sistema de capela mais evoluídos e reencarnaram em corpos grosseiros aqui na Terra. Então, em termos simbólicos, queriam dizer que em corpos mais primitivos, metempsicose. Então, para criar um mito desse, o que está por trás? Né?
que está por trás da ideia da criação de um símbolo desse tipo. Mas vamos para o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, só sobre reencarnação mesmo. Né? Lembrando que os livros do André Luiz, eles explicam em detalhes essa volta em alguns livros, os mensageiros, né? Explica, depois, mais à frente, vai explicar novamente no livro No Mundo Maior, se não me engano, e vários outros temas são explicados em detalhes com a visão do André Luiz, nos colocando o que acontece no mundo espiritual. Aqui é uma ideia geral que o Kardec coloca no livro dos Espíritos. Prelúdio da volta. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. A pergunta 166, similar a essa. A resposta ela foi geral. O momento exato não se sabe, mas ele pode saber a data. Só que antes da reencarnação, ele entra no estado de hipnose necessário que os técnicos espirituais fazem, que ele vai perdendo a consciência aos poucos. E aí ele não tem uma noção do que está acontecendo, mas ele sabe que vai reencarnar. Espíritos medianos. A reencarnação compulsória acontece dessa forma como foi explicado aqui. O indivíduo não tem noção que vai reencarnar. Os espíritos superiores para a reencarnação dele, mas ele não tem muita consciência, ele não escolhe as provas. Os espíritos superiores escolhem as provas para ele, porque ele não apresenta condições de fazê-lo. Isso acontece com espíritos mais primitivos, de um modo geral. Mas os espíritos, quanto mais evoluídos, mais consciência eles têm do processo reencarnatório. Assim como os mais evoluídos, desligados da matéria, têm mais consciência sobre a desencarnação. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte da vida corporal? Certamente, assim é. Então, o espírito, a gente, quando está desencarnado, nós estamos na nossa pátria verdadeira. Mas enquanto não formos anjos, teremos que encarnar. A reencarnação vai diminuindo o sofrimento de acordo com a evolução dos mundos e a nossa própria evolução. Quando mais desligado da matéria e mais ligado às coisas da alma e do bem, mais sublime, bela, alegre, feliz é a vida na Terra. No caso, no planeta que nós estamos falando, um dia a Terra será assim. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam. Que nem sequer a compreendem. São os espíritos muito primitivos. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição, mesmo no plano espiritual. Assim, no plano espiritual continua o processo, um processo punitivo até. Por que punitivo? Porque a punição está associada ao mal que nós fazemos, tanto aqui quanto lá. Por exemplo, se vocês acham que a gente só paga aqui o que a gente fez aqui na Terra, não. O indivíduo viveu 40 anos no plano espiritual, 39,5 obsediando os outros. E a obsessão séria fazendo mal. Aí esse serpente se prepara para reencarnar. Obviamente que ele vai sofrer as consequências.
mais cedo ou mais tarde. Pela lei de justiça divina, se ele não trabalhar para se melhorar muito, ele acaba recebendo um processo obsessivo idêntico ao que ele gerou nos outros. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Ele tem que responder, né? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Essa questão aqui ela se torna importante. Nas últimas gerações, né, principalmente nessa última geração, e na penúltima, tem reencarnados espíritos que ao longo do tempo evitaram reencarnar. Eles não queriam reencarnar. Espíritos mais ligados à preguiça, ao desejo de que os outros façam tudo para eles. Eles são pessoas que não tomam atitudes, são pessoas que são muito centradas em si mesmas. Aí aqui nós temos a explicação espírita. Por que tanto autismo? Os autistas são espíritos que aprenderam a pensar só em si, a desconsiderar as outras pessoas, de modo geral. Então, tendo que pensar apenas em si, a mente voltada para isso ao longo do tempo, eles acabam reencarnando com o cérebro voltado para si mesmo, sem querer relações. Muitas vezes, dependendo do grau, do nível, o indivíduo ele não aceita ser tocado, ele não aceita ouvir vozes, tudo que está fora do seu próprio mundo o incomoda. Né? E outros com sérios processos de culpa que resolveram ficar no plano espiritual entraram em depressão. Nós vamos ver no nosso lar o caso de uma senhora, ela vai fazer entrevista com o ministro Clarencio, junto com a Ana Luiz, e ela contando a história dela, e o ministro Clarencio vai falando com ela, com a educação, né? Mas olha, nós oferecemos isso para a senhora recuou, oferecemos outro trabalho, a senhora recuou, oferecemos outro trabalho, a senhora recuou. E ela vivia no nosso lar, só que ela não trabalhava, ela era sustentada. Ela recebia os recursos mínimos. Mas no nosso lar, por exemplo, se quem leu lá vai lembrar, você adquirir uma casa, você tem que ter tantos bônus horas, para você adquirir a oportunidade de fazer cursos extras, de visitar planos superiores, você precisa ter bônus horas em determinada quantidade. E essa senhora estava requisitando para os filhos, ela mesma protegeu isso. Ela não obteve êxito porque ela não mostrou que ela tinha capacidade e responsabilidade para fazer essa proteção, porque ela não trabalhou isso. Assim também é a nossa vida durante a eternidade. Aquilo que nós buscamos fazer sempre, com dedicação, com amor, a gente consegue abrir portas que antes estavam fechadas. Então, a nossa luta para melhorar, se ela for sincera, se nós não mentirmos para nós mesmos, a gente tende a melhorar. Podemos passar a vida inteira lutando. Quando a gente desencarna, é como se um grande fardo nos nossos ombros e sentimos uma leveza impressionante, uma leveza muito grande. Do esforço que nós fizemos para vencer as nossas más inclinações. Nem sempre a gente consegue sentir isso aqui na Terra, mas quando a gente luta com determinação, com fervor, a gente consegue. Exato, Wilson, cada um segundo as obras. E aí, quando a gente luta para ser melhor, a gente começa a ver novos horizontes. E o estado de felicidade íntima é muito grande. E a gente tem que
entender que isso tudo é um passo importante para a nossa redenção. Cabe a nós sempre considerar que nós apresentamos e temos que ter responsabilidades constantes com as pessoas que estão à nossa volta. Se o nosso entendimento é maior, devemos entender melhor. Se o nosso discernimento da realidade é maior, precisamos utilizar isso para clarear as vistas dos nossos irmãos. Se nós recebemos dos bons espíritos, em nome de Deus, um cabedal maior de amor e compreensão, cabe a nós, por nossa vez, espalhar esse amor e essa compreensão para aqueles que estão à nossa volta. Aí, no caso da reencarnação, ela é necessária para a evolução. É um remédio. Um medicamento, como foi utilizado aí na simbologia. Nós precisamos reencarnar para evoluir. Se nós não reencarnamos, nós não evoluímos. Hoje o nosso irmão Wilson falou que eu estou fazendo graça, que eu sou engraçadinho. Mas não é bem isso, né? Tem que a gente olha as coisas de um prisma diferente. Não sei se vocês já perceberam, essa questão é uma questão meio besta, né? Vocês compreenderam por que é uma questão meio besta? Porque 666 é a besta inteira, né? Essa aqui é a 333, tá? Da besta apocalíptica. A piadinha sem graça espírita tá aí. É bom que a gente se diverte um pouco. Deixa eu ver se vai ter comentário. Alguém não entendeu? Não vi. Só a Maria Tereza que riu. Por que você não entendeu? Desculpa, eu também ri. Entendi. Mas não deu para rir. Não deu pra rir, não. O número da besta não é 666? Metade de 666 é 333, então é meio besta. Aí a Maria falou que é pra piada, que a piada é meio besta. Esse negócio, né, da gente ficar aqui na doutrina espírita, porque as coisas certinhas, Maria, isso é muito bom, muito legal. A gente pode se divertir de vez em quando, não faz mal para ninguém, não. Divertir com cuidado, né? Sai divertindo, aí a pessoa daqui a pouco desliga o estudo, foi todo mundo pro carnaval, né? Não é isso que nós falamos, não. Eu sei que tá cheio de gente querendo fazer isso aí, né, dona Ana Paula? Ainda mais nesse calor de Palmas. Ela quer pegar os filhos, a família... Lá, chovendo, fresquinho. Perfeito para ficar em casa. Verdade. Então, agora foi uma pequena distração. Revoltemos. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que elevar, esse é o destino de todos. Entenda bem o que aconteceu com essa geração. Seguinte, vocês não queriam encarnar, não? Não, tá bom, a Terra está mudando de lugar, vocês estão indo para um lugar sem internet, sem privado, sem água encanada, sem eletricidade, sem antibiótico, sem band-aid. No meu caso, falar sem Coca Zero. Aí você fala, tá na hora de reencarnar, se tinha necessidade, né? Aí o indivíduo sai. Agora eu vou reencarnar, vem aqui. E vira a geração Z. Né? Opa, falei em voz alta. Brincadeirinha, eu fico brincando com essa geração. Eu falo que é Z porque a última letra do alfabeto é o Apocalipse. Há predestinados na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora? Eu não respondi a pergunta. Respondi. Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Nós vamos ver lá no livro do Nosso Lar isso, né? Tem todo o estudo genético, mapa genético, cromossômico, morfológico, para
qual corpo que vai ser destinado para determinadas tarefas. O indivíduo vai fazer o quê? Não, ele vai ser um grande precursor da filosofia moderna. Não tem problemas cerebrais no mesmo sentido. A espiritualidade é extremamente organizada, tem tudo certo. Então, um caso dessa bobagem, tudo preparadinho, tudo com necessidade. Vai reencarnar para ser um grande atleta. Aí, desde cedo, ele tem problema de joelho, não consegue desenvolver. Então, vai perder a reencarnação porque não foi um corpo preparado para isso. Tá assim por diante, né? Nós temos essas coisas. Eu reencarnei num corpo grande, pesado. Aí eu já era professor, né? Eu era mais novinho, já sabia que ia ser professor. Perguntei para os amigos espirituais, né? Eu falei assim, por que eu estou com um corpo desse tamanho, né? Você só professor, podia ser menorzinho, né? Gastar menos com comida, com roupa, essas coisas. Aí não tive resposta, não. Depois eu passei por situações tão complicadas na vida. Ele respondeu, falou assim, se você não tivesse encarnado nesse corpo, você não teria sobrevivido àquela fase da sua vida. Já está tudo explicado agora. Então, a gente recebe o corpo que a gente mais necessita para fazer os trabalhos que a gente tem que fazer na Terra. E passar pelas situações que a gente tem que passar aqui na Terra. Muitas vezes nós temos, no caso do livro Libertação, em que uma moça quer ser grávida do sexo, né? Ela vai reencarnar e explica para ela assim, vai reencarnar, minha filha, com a aprovação da beleza física, para que você possa dizer não às tentações e aos homens que te buscarem pelos interesses puramente materiais. Então, cada um tem um corpo com não apenas uma, mas várias características necessárias para vencer as suas dificuldades, as suas inibições psicológicas, né? E algumas vezes as inibições psicológicas se apresentam como inibições no corpo. É necessário uma preparação. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e via que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando você fala Deus, quando você acha que Jesus não saberia? Acha que os anjos do Cristo não saberiam? Então, existe um nível, que é o nível da perfeição, que, para nós aqui na Terra, é o próprio Deus, né? Um anjo, ele não toma uma decisão, sendo que imediatamente ele tem a corroboração divina, porque a mente dele está ligada diretamente à mente divina. Ok? Alguma dúvida? (335) Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente do gênero de vida que ele sirva de prova. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que se opõem, que ele põe. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo. É simplesmente a faculdade de que seja tal ou qual. Nós temos o caso da mãe de Lísias, no nosso lar, em que ela pôde escolher um ministro do nosso lar, da relação dela, falou para ela, seria bom que você escolhesse um pequeno defeito, porque esse pequeno defeito vai evitar as vibrações perniciosas das pessoas com desejos, né? E ela veio com um problema de tireoide, não é isso? Ou foi com uma legião? Eu sei que Não, ela ia vir com uma deformidade. Uma deformidade no membro, né? Com uma deformidade no membro. Então, esse tipo de situação é uma situação importante, porque ela não queria passar na prova em que talvez pudesse
retirar dela a possibilidade de ser uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, que fosse exercer uma determinada tarefa espiritual. Então, ela pediu isso, foi concedido a ela. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Porque nós recebemos uma espécie de acréscimo de misericórdia antes da gente reencarnar, que Deus nos dá e nos tira o sentimento de culpa muito profundo, quando está se preparando para vencer as provas cujos sentimentos de culpa nós carregamos. Então, no momento que nós decidimos não seguir aquilo que Deus traçou para nós, que os bons espíritos, em nome de Deus, traçaram para nós, simplesmente é retirado esse tampão desse processo de culpa. E ele passa, então, a sofrer profundamente a culpa daquilo que ele fez antes, e ele percebe que se tivesse reencarnado, a reencarnação para alguns espíritos é uma bênção. Alguns espíritos não conseguem conviver com a culpa, eles desencarnam, e rapidamente o novo corpo é preparado para que eles possam reencarnar. Porque a vida no plano espiritual para eles, com a culpa e com a visão do mal que eles fizeram para os outros, é tão triste que eles preferem e necessitam do esquecimento no corpo. Alguns espíritos que passam muito tempo relembrando os assassinatos que cometeram, quando eles têm um pouco de noção da realidade, eles pedem para reencarnar, para que eles esqueçam. Eu vejo que o esquecimento do passado ele é muito importante para alguns espíritos, né? Poderia dar, se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Parece insensata essa pergunta do Allan Kardec. Mas é que o Allan Kardec ele força a ação de todas as formas para que se evite dúvidas relativas a determinadas questões. Mesmo assim, a gente ainda acaba tendo bastante. Então, primeiro, na letra A da 335, ele fala, pode recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? E depois ele fala assim, e se o corpo está sendo formado, o espírito pode recusar, só que o Allan Kardec não sabia. Naquela época não se tinha esses conceitos como nós temos hoje. Hoje nós conhecemos o pré-embrião, o embrião, o feto. Nós sabemos do óvulo zigoto. Ele não sabia. Ele não tinha noção do que acontecia. Né? E quando fala uma criança, nós podemos substituir aí por zigoto. Se esse zigoto for para que há de sobreviver, sempre vai ter um espírito preparado. Não é em cima da hora, apesar que o termo em cima da hora requer um pensamento sobre tempo, né? Deus não faz isso, os espíritos superiores não têm isso, não é igual a gente que deixa para a última hora, é tudo programado certinho, no tempo perfeito e correto, para que tudo seja bem organizado. Os espíritos muito superiores, eles até sabem se o indivíduo vai recusar a prova, então eles já deixam dois preparados. Entende? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha, um conhecimento de causa. Então, as reencarnações compulsórias dos espíritos primitivos não podem escolher por si mesmos. Eles, então, recebem a orientação e eles são levados no processo reencarnatório. No livro Evolução dos Mundos, do André Luiz, lá vai ser explicado isso claramente, que no início da nossa encarnação como seres humanos, nós não temos capacidade de escolha. Então, os espíritos superiores presidiam a nossa reencarnação constante, o tempo que nós ficávamos no plano espiritual,
a reencarnação era muito, o tempo de vida era muito menor, né, porque a mortalidade infantil era muito grande, então o indivíduo passava por mortes consecutivas. Vocês imaginam que na década de 60 a mortalidade no Nordeste brasileiro era 50%, mortalidade infantil. Imagina isso aí na pré-história, sem vacina, sem medicamento, sem condições, né? Mas o indivíduo nascia ali onde estava, né? O cordão umbilical cortado com o quê, né? Com uma pedra. A mãe tinha que morder o cordão umbilical, né? Ela via lá o cordão umbilical, ela cortava com o dente. Nós chegamos a essa conclusão, porque na cultura indígena brasileira, principalmente, a mulher vai dar luz de cócoras sozinha no mato, ela corta o cordão umbilical mordendo. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, e pelo seu nascimento, pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Aí é a reencarnação compulsória. O espírito fez tanto mal e descumpriu tanto a lei de Deus, que aí ele perde a capacidade de livre-arbítrio dele pelo mal que ele fez às outras pessoas. Eu não lembro de ter estudado isso, não. Por que está marcado 340 aqui embaixo? Alguém lembra desse estudo semana passada? Não. Nem eu. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, Lembrei. né, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Ou seja, os corpos da gente têm determinadas funções na Terra. Por exemplo, o indivíduo mais hábil para fazer determinada tarefa, como nós citamos o caso dos esportes, por exemplo, ou o caso do cérebro, que seja necessário trabalhos mais complexos em termos científicos ou filosóficos. Porém, como já eu disse, ter designado antes que soe o instante que há de unir-se ao corpo. Tudo preparadinho. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra nela. Dessa parte eu lembrava. Então, Mas eu acredito que nós... Na 350 e alguma coisa. Nós, então, estamos lá na frente e você vê como é que nós estamos. É verdade, 348. Não, 351. É, mais ainda. Ixi, 353. Eu errei, todo mundo deixou errar. 361. Nossa Senhora. 361, Faculdades Morais do Espírito. Interessante, eu nem lembrava que a gente tinha estudado isso aí. Vocês lembravam? Eu lembrei só quando você falou. É? Eu vi, tá aqui anotado, Carlos. Hã? Peraí, não. Eu também anotei, tá aqui. Parou na 360. 371, você acredita? Ainda, eu acho que é mais. Ainda tem mais, idiotismo e loucura, nós fizemos. Ah, 380. Eu não lembro nada daquilo que eu tinha falado, não. Vocês lembravam? Ou será que cada hora a gente responde diferente? É o que eu ia dizer. Cada hora você traz uma conversação diferente, tá? Por isso que a gente não marcar, a gente não vai esquecer. Você pode voltar todo dia. Olha só que interessante. Simpatia, antipatia, terreno, 386 nós falamos. Não, 392, esquecimento passado. Não, a gente passou isso aí. Está passando isso aqui já. Nossa, voltamos lá atrás. 397. Ô, dona Ana Paula, estou na 360. Doido, olha só.
Nós paramos na 397. Deixa eu ver. Tá bom, né? Ainda bem que nós não começamos. Ainda bem que nós não começamos lá da primeira, né? Porque essa certeza que já tinha feito, né? Não, eu realmente acho que é 97. Foi as vibrações do álcool do começo da nossa conversa que fez isso. Vai que foi. Então vamos Ah, fazer não essa teríamos tido uma piadinha tão boa. da 333. Gente, que ironia! Né? Tá vendo? Não é só os vícios que matam. Não. A Maria Tereza também riu mais dessa piada que você falou agora do que quando eu falei 333. Né? Não sei porque as mulheres estão bravas comigo esses dias. As piadinhas machistas, né? Quando eu desencarnava, tem um tanto de mulher assim, umbral. É bom para 397. Ai, que vergonha. Não sei se compensa colocar esse estudo no YouTube, não, vai ser muito vergonhoso. 397, então esse aqui foi um pulo, né? Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Quanto mais desmaterializado a gente for, mais a gente consegue acessar os nossos arquivos dos nossos cérebro espiritual. Se é que existe cérebro espiritual, pelo menos perispiritual, a gente sabe que existe. As memórias da alma. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. De certa forma, a gente até já comentou sobre isso, né? Alguns a gente consegue perceber. Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter notado no espírito e as resoluções que ele haja tomar na radicidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. De fato, né? Aqui nós vamos ver assim, aquilo que a gente descobre que fez errado nessa, lutando para não fazer mais, a gente já cresce bem. Quando a gente está no plano espiritual, se a gente tem consciência, quer crescer, quer se aproximar de Deus, a gente reencarna muito transformado. Então, os pendores, os pensamentos, quando analisados profundamente, eles mostram essa situação que a gente já viveu no passado. Porque não vem um pendor se a gente não já viveu antes ou não venceu ainda. E nós podemos aprender muito sobre nós mesmos. Se a gente tiver coragem. É preciso ter coragem. Sendo os pendores instintivos mais... Ah, tá. É de baixo. Gente, coisa complicada. Será que eu bebi? Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas. Não significa que ele evolui, tá? Mas que ele comete faltas piores dentro do estado espiritual em que ele está. Consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Tá? Pode falar. Oi. Por que se diz que não há recuo? Que ele não recua com relação ao processo evolutivo? A gente não retrocede. Tudo que foi conquistado em termos de observação, desculpa, em termos de comportamento racional, sentimental, a gente não perde. Adquirido de fato, conquistado de fato, através
de reflexos condicionados, de um desejo ardente no bem, nós assumimos aquele comportamento como base da nossa vida e ele se torna o que nós somos. Nós não deixamos de ser o que somos. Nós apenas incorporamos, não perdemos o que nós adquirimos. Então, nós não evoluímos, nós só evoluímos. Ainda bem, né? Quando alguém fala assim, nossa, Graças a Deus. fulano piorou com o tempo. Não é que não havia ainda tido a oportunidade de manifestar o que ele era. Compreende? Existem muitas máscaras sociais. As pessoas, elas se escondem através de sorrisos, de simpatias que não são verdadeiras. E quando aparece a oportunidade, a situação foge muito do controle dela, o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda é muito forte. Aí, vamos usar um termo cotidiano, as garras aparecem, estavam escondidas. O nosso evangelho tem uma frase assim, ó, que a pessoa ela é boa desde que nada a contrarie. Ela é calma desde que nada a contrarie. Se não contrariou, está tudo bem. Se contrariou, é uma fera. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo provas contas ao futuro, seguir-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúdo isso é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem isso mais seguro. Isso que as provas por que passa o espírito são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. As tendências instintivas dizem para nós o que nós somos. Cabe a nós analisá-las, né? Chegado ao termo que a providência lhe assinalou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude desta liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, se você vai com vã curiosidade tentar achar alguém para contar o seu passado, você vai receber muita informação trazida por espíritos zombeteiros. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade, de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la
os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas em relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. Quando eu era criança, eu tive bronquite e hepatite. Vocês acham que eu bebi e fumei na vida passada? Pois é, bebi e fumei na vida passada. A natureza dessas vicissitudes, das provas que sofremos, também nos podem esclarecer acerca do que fomos, do que fizemos. Do mesmo modo, neste mundo julgamos os atos de um culpado ativo que ele infringe a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria, que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Capítulo 8, da emancipação da alma, o sono e os sonhos. Deus ajude que nós lembremos o número 400, que é um número bonitinho. Lembraremos. O número 400, bem bonitinho mesmo. E aí fica mais tranquilo, né? Vamos lembrar. Obrigado, da Paula. Lembra aí para nós mesmo. Vamos fazer a oração. E hoje nós seremos contemplados com apenas uma reunião, devido às necessidades orgânicas nossas. E não teremos a reunião da Bíblia. Mas vamos aproveitar esse momento para pedir auxílio a nós mesmos, a nossa casa, nesse momento grave que o Brasil atravessa. Carnaval, para nós espíritas, segundo as informações trazidas pelos espíritos todos, o querido Chico Xavier, é o momento mais negro do ano, rivalizando com as eleições. Não acontece todo ano, ainda bem. E esse momento é o momento em que os obsessores tomam conta das ruas, e se a nossa casa não tiver uma preparação fluídica adequada, muitas vezes ela é invadida por espíritos obsessores, por espíritos infelizes, quando alguém do nosso lar sai para a folia e volta para casa trazendo foliões desencarnados. Vou fazer a oração final. Querido Senhor Jesus, Mestre amado, levemo-nos para entendermos a beleza e o amor do nosso Pai Celestial, que nos envolve em sua luz suprema, protegendo todos os seus filhos, direcionando as suas vidas. Possamos compreender a perfeição do universo, em que tudo é harmonia e serenidade, e a desarmonia aparente é escolha nossa, que demorará tanto mais, quanto mais nos escondermos da necessidade da luz, que é a verdade que devemos buscar dentro de nós. Entendamos? Que o teu amor, Senhor Jesus, representa o próprio amor do Pai, e que ler os teus ensinamentos, através dos evangelhos ou dos livros espíritas, representa nos aproximarmos do Senhor e trabalharmos com o Senhor para a nossa melhora íntima e para auxiliarmos na gleba que nos compete para que o terreno do reino do Pai se faça na terra.
Temos todos a responsabilidade de sermos melhores a cada dia, de nos unirmos nos pensamentos do bem, grupo esse que já se formou antes mesmo das nossas encarnações, e prometemos nos unir em pensamentos e em sentimentos, para que pudéssemos ser aqui esteio de vários espíritos desencarnados e encarnados, que procurando a consolação, necessitam de apoio e de força para conseguirem vencer as suas inclinações infelizes, assim como nós mesmos vamos vencendo as nossas, pela dedicação a nós mesmos no trabalho de redenção e pelo amor que aprendamos e devemos aprender sempre a desenvolver, tendo o próximo como nosso alvo dos sentimentos mais puros, a começar dentro dos nossos lares. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, de cada um pela luta constante da redenção e pelo sacrifício do orgulho e do egoísmo, conseguirá compor essa sinfonia que devemos colocar aos pés do Criador ao final das nossas reencarnações e entregar a Ele as bênçãos que nós adquirimos por nós mesmos no sacrifício em favor daqueles que estão à nossa volta, o que significa destruir vícios e construir virtudes. Não nos desampare, te pedimos, e que o lar de cada um de nós receba a proteção necessária, receba nesse momento os espíritos superiores que precisam de locais de excelência para lutar contra as trevas que estão sendo miscigenadas nesse momento no nosso país, através do descaso e do esquecimento das responsabilidades dos filhos de Deus com a sua própria alma, e o descaso que tem com a sociedade e com as responsabilidades espirituais. Temos um pouco mais de consciência. Precisamos, então, nos preocupar com aqueles que não têm, porque também são nossos irmãos. Então, que os nossos lares sejam os centros de redenção e de luz, que permita aos espíritos consoladores construir enfermarias de tratamento àqueles que necessitam, porque muitos dos arrependidos desencarnados entram em desespero nesse momento, e não tendo aonde recorrer, precisa entrar nas casas daqueles que conseguem com oração e determinação se tornar as casas do bem na terra como campos avançados dos trabalhos do bem, que parte lá do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos anjos e dos espíritos superiores, chegando até aqueles que na terra trabalham com boa vontade, aqueles que podem, por esforço, serem chamados de trabalhadores da última hora, ou seja, os espíritas verdadeiros, que não são os perfeitos, e nem aqueles que não têm luta dentro de si, mas aqueles que sofrem todo dia, buscando se melhorar. Aqueles que têm dentro de si a inconformação com o estado que está vivendo, porque quer ser melhor. E que essa luta seja sagrada. Nos abençoe sempre, Senhor. Muito, muito obrigado.